E aí, galera do primeiro ano, eu já tava morrendo de saudade de vocês. Hoje a gente vai ter a primeira parte da nossa aula, tá? Mais ou menos uns 8 minutinhos, pra gente relembrar regras de potência, tá bom? Por que a gente vai ter que fazer isso? Porque a gente tem um objetivo que é resolver uma função exponencial. Então, se você tem uma f de x, que ela é igual a 2 elevado a x, a minha incógnita, né, a minha variável, ela tá aqui, ó, em cima. Então, numa situação, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a x igual a 8, então eu tenho que pensar como que eu vou resolver isso. Para resolver essa situação aqui, né, nessa situação aqui, a gente precisa dessas regrinhas de potência. E é isso que nós vamos relembrar agora no começo dessa nossa aula, tá bom? Pessoal do primeiro ano, sejam bem-vindos ao mais um semestre de aula. Eu espero que você consiga ampliar todos os horizontes, aproveitar da melhor forma. Estou aqui sempre, se precisar me manda e-mail, converse comigo, aulas. A gente está aqui para fazer o melhor, tá bom? Então vamos lá. Então a gente tem aqui a nossa base, né? E esse aqui é o expoente. Então, quando você tem a base e o expoente juntos, tudo isso aqui gera a nossa potência, tá? Então, tô recordando isso aqui, que vocês já estudaram, né, em anos anteriores. E relembrar, né, 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né, esses detalhes, tá bom? A gente também tem que, por exemplo, se você tiver 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2, você vai escrever 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é o 3 elevado a 4, vezes 3 vezes o 3, que é 3 elevado a 2. Quantas vezes o 3 está aparecendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 3 elevado a 6. Então, qual é a regrinha? Quando as bases são iguais, você soma os seus expoentes. Beleza? Então, ao invés de você escrever dessa forma, você já gera dessa forma aqui que agiliza o processo. Então, a gente acabou de relembrar produtos de potência, que é bases iguais, somos expoentes. Tem mais algumas outras regras? Temos. A gente tem a potência de potência. Como que funciona? Por exemplo, 3 elevado a 4 e isso elevado a 2. Vai ser o quê? 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Porque o 3 elevado a 4 ele tem que aparecer quantas vezes? 2. Aí agora, o que você faz aqui? Bases iguais, somos expoentes. Então, eu tenho 3 elevado a 8. Então, o que você faz quando é potência de potência? É só você multiplicar. Então, 4 vezes 2, que vai ser 3 elevado a 8, que é a mesma coisa que aqui. Fica muito mais rápido, né? Então, com isso, a gente já viu duas regrinhas, tá? Potência de potência, produtos de potência, que tá aqui. Então, a gente viu a primeira aqui, a segunda aqui. E agora, a gente vai recordar a potência de um produto. Então, vamos relembrar aqui a potência de um produto. Então, se você tem 3 vezes 7 e tudo isso aqui elevado a 2, você amplia o 2 aqui para todo mundo. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Por que isso? Então, vou te explicar. O 3 vezes 7 ao quadrado é 3 vezes 7 vezes 3 vezes o 7. Então, o 3 está aparecendo duas vezes e o 7 está aparecendo... Opa! E o 7 está aparecendo duas vezes. Então, é só você fazer essa regra, ok? Ali eu só passei a explicação para vocês, tá? Beleza? Então, a gente tem aí aqui a gente tem potência de um produto. Então, esse aqui é potência de um produto, esse aqui é potência de potência, esse aqui é produto de potência, né? Um monte de nome parecido, mas são as regras, tá? Então, generalizando essas regras. A primeira regra, se você tem A elevado a N vezes um A elevado a M, você tem as bases iguais, você soma os expoentes. Pronto. Se você tem A elevado a N, tudo isso elevado a M, vai ficar A elevado a N vezes M. Tá aí a segunda regra aqui. E a terceira regra é se você tem dois números diferentes elevado a um outro número, então vamos colocar A vezes B elevado a N, vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Então, você abre aqui o expoente para os dois termos, ok? Então, relembramos aí as três regrinhas, tá? Temos mais algumas regras? Temos. A gente tem a regra quando para o produto, para a divisão também vale. Olha aqui, ó. K elevado a N e B elevado a N. Falar nisso, a gente tem
a potência negativa. Vamos relembrar isso também. Então, vamos recordar aqui a potência negativa. Então, se você tem 3 elevado a menos 1, é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 1. Se você tem 3 elevado a menos 2, é a mesma coisa que 1, 3 ao quadrado. Se você tem 2 elevado a menos 1, é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1. 2 a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 a quarta. Então, lembrando que a potência negativa, ela envolve divisão, ok? Então, a gente tem isso. E se, aqui, no caso, são diferentes. Mas se forem iguais? Ó, se forem iguais, por exemplo, se eu tenho aqui o A elevado a um N dividido por A elevado a N, é só esse aqui que tá para baixo passar para cima negativo. Bases iguais, somos expoentes. Então, A elevado a M sobre A elevado a N vai ficar igual a A elevado a M menos N. Essa é outra regrinha. Então, a gente tem algumas regras. Essa é a primeira, para recordar aqui. A segunda. A terceira. A quarta. Vai anotando tudo aí no post-it bem bonitinho. Faz um resumo disso, tá? A quinta, né? Que é da potência negativa. E a própria potência negativa, que A elevado a menos N é igual a 1 A elevado a N. Ok? Então, essa aqui é a sexta regrinha, tá? Então, galera, o que eu preciso que vocês façam agora? Que vocês parem o vídeo, tá? Eu vou até parar a gravação já aqui agora. Vocês façam todas essas anotações no post-it, bem bonitinho. Faça esse aí uma regrinha para você. Faça bem bonitinho isso. Se você quiser, a gente pode até fazer aqui agora. Já põe aí esse papel junto com você sempre, porque você vai precisar olhar isso aqui sempre. Então, você vai fazer assim, ó. Lembrar. E aí, você já coloca. Qual que é a primeira regra? Bora junto, gente. Começar junto. Papel, caneta na mão, ou seu lápis, lapiseira. Bora junto. Então, se você tem aqui, ó, de potência, tá? 2 elevado a 3, você sabe que isso aqui é a potência. E aí, a potência, ela é composta pelo 2, que vai ser a base, e o 3, que é o expoente. Então, relembramos isso. Agora, a gente vai relembrar as regrinhas. Primeira regra, se você tem 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, você mantém a base e soma os expoentes. Então, é 2 elevado a quinta. Então, generalizando, A elevado a N vezes A elevado a M, vai ficar A elevado a N mais M. Primeira regra tá aqui. A segunda regra era A elevado a N, tudo elevado a M, vai ficar A elevado a N vezes M. Tá aqui a segunda regra. Anota aí. Terceira regra, quando você tem um produto aqui, ó, fica A elevado a N vezes B elevado a N. Tá aqui, terceira regrinha. Se você tem a divisão, fica A elevado a N sobre B elevado a N. E quando eles são iguais, né? Aqui é um M, aqui é um N. Fica A elevado a M menos o N, que tá dividindo, passa para cá. Dessa regra aqui, a gente vai lembrar que a gente tem a potência negativa, que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Essa regrinha é bem importante, tá bom? Então, a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 regrinhas pra gente relembrar, tá? Anota isso, guarda, e aí a gente vai agora começar o nosso estudo. Vamos lá? Vou deixar aqui para vocês a página 4 e a página 5 para vocês tentarem fazer. E aí, no próximo vídeo, a gente já faz a correção. Beijo, galera do primeiro ano. Morrendo de saudade de vocês, eu tava. Muito bom a gente voltar.